Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Joyce, sou monitora de Ciência e Tecnologia dos Materiais e essa é a nossa segunda aula. Caso você tenha caído nesta aula primeiro, volte ao anterior, no qual fiz uma pequena introdução sobre o assunto de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Nesta videoaula de hoje, irei falar sobre a classificação dos materiais e sobre os metais. Bom, você pode parar e se perguntar por que deve estudar ciência de materiais, já que não somos um estudante de engenharia de materiais. Mas em algum momento da nossa vida ou em nossas carreiras, iremos nos deparar com um problema no qual precisaremos saber um pouco de materiais, como eu expliquei no vídeo anterior. Por exemplo, um engenheiro civil, para ele poder determinar qual tipo de aço que vai utilizar em seu projeto, ou um engenheiro mecânico, para saber a questão de engrenagem, um elemento de máquina, ou um engenheiro eletricista, para saber qual componente é adequado para aquele componente elétrico que ele vai ser utilizado. Então, gente, todas as engenharias precisam ter uma base, precisam ter uma noção dos princípios de como que funcionam os materiais. E muitas vezes precisamos saber como aproveitar melhor as propriedades desses materiais. Como, por exemplo, na parte mais mecânica. Normalmente, um material que possui uma alta resistência mecânica, ele pode não apresentar uma boa ductibilidade, por exemplo. Então, a gente tem que saber ponderar sobre essas duas características na hora que estiver fazendo uma seleção de materiais para um projeto ou para uma empresa, para que esse material resiste, ele aguente durante todo o projeto, durante toda a sua vida útil, sem que ocorra uma falha, para que não venha gastar um prejuízo financeiro e nenhum dano estrutural, que pode até inclusive, custar vidas. E além de toda essa questão técnica na seleção de materiais, teremos que escolher aquele material adequado para a aplicação e com menor custo. Então, tem que possuir conhecimentos em dezenas de materiais para saber qual que atende à demanda com melhor custo-benefício, para poder entregar o resultado mais eficiente na empresa ou em um projeto particular. Bom, fiz uma pincelada para poder entendermos um pouco mais sobre ciências de materiais na nossa realidade, como na área da engenharia, e agora eu começarei a explicar a classificação e qual é a parte mais importante. Primeiro, precisamos dividir quais são as classes de materiais. E elas são as três grandes categorias, que são os metais, as cerâmicas e os polímeros. Essas classes elas são principalmente separadas pela sua composição química e por sua estrutura atômica. Eu coloquei aqui três exemplos de materiais que encontramos em nosso dia a dia. Um clipe, uma caneca e uma pulseira de borracha. Bom, o que podemos perceber? Que o clipe a gente consegue deformar ele com bastante facilidade, correto? A gente consegue pegar e essas voltinhas dele consegue fazer com que ele fique uma forma mais ou menos reta, né? Já com a xícara, a gente dificilmente conseguirá fazer isso. A gente consegue quebrar ela com facilidade. E já com a pulseira, a gente não só consegue deformar, né, esticando ela com as nossas mãos, como também depois que a gente deforma, ela retorna para sua forma original, correto? Então, nessas três imagens, podemos destacar de forma bem simplificada as três classificações de materiais. O clipe, ele é um tipo de metal, a xícara é feita de material cerâmico e a pulseira é feita de material polimérico. E eu irei explicar mais para frente as diferentes propriedades e diferentes respostas. Por quê? Porque vai depender da composição química dos materiais e suas estruturas. Como possuímos diferentes composições químicas e estruturas, então teremos diferentes respostas. Pois de forma adicional... Bom, gente, de uma forma também adicional, eu também queria falar para vocês um pouquinho sobre materiais compósitos antes de me aprofundar um pouco mais nos tipos de materiais. Mas afinal, Joyce, o que seria um material compósito? Um material compósito ele é uma combinação de duas ou mais classes de materiais, de dois ou mais tipos de materiais. Por exemplo, a gente pode misturar um polímero com material cerâmico, como eu estava retratando, né, dos três principais. Ok, Joyce, mas o que seria um polímero com material cerâmico? O que a gente poderia fazer? Vou dar um exemplo nessa imagem como a fibra de carbono, que ela é utilizada nos carros de Fórmula 1, por exemplo. A fibra de carbono ela é um material cerâmico, mas ele precisa de uma matriz que é um material polimérico.
Aí temos o material de compósito, pois temos material polimérico com material cerâmico. Então, eu irei falar um pouco mais sobre essas características desses materiais. Poderia ser em questões gerais, somente eles, para vocês terem uma noção que existe uma parte que são materiais compostos, no qual eles conseguem se juntar, se unir e transformar em outros materiais bem resistentes até. E além dessas definições básicas, a gente também tem outros tipos de materiais, que são materiais de aplicação de alta tecnologia, que são os semicondutores, os biomateriais, os materiais inteligentes, os materiais não estruturais. Mas eu não irei me aprofundar neles, eu estou apenas relatando para vocês terem uma noção. Bom, eu irei começar a falar agora sobre os metais, pois eles são uma classe muito importante na sociedade e na engenharia, né? Os materiais metálicos, eles são compostos de seguintes elementos: o ferro, o alumínio, o magnésio, o titânio, o cobre, o zinco e o níquel. E ainda ele possui os não metálicos, que são mais ou menos as impurezas, né, que pode-se dizer, que são carbono, enxofre, nitrogênio e oxigênio, por exemplo. Uma observação para eles é que esses elementos são metálicos, né? São os não metálicos, eles normalmente ficam presentes nos materiais em pequenas quantidades. E essas impurezas, né, esses materiais não metálicos, eles irão acompanhar toda a vida do material. Então, vou dar como exemplo para vocês terem uma noção, o ferro. Como dar uma noção para vocês de cada um deles, para vocês entenderem a aplicação no dia a dia. O ferro, por exemplo, é bastante comum encontrado em trilhos de trem, em carro. Encontramos ele em vários lugares, pois ele compõe um material metálico que chama-se de aço, correto? O alumínio também, ele é bastante comum em nosso dia a dia. Encontramos ele, por exemplo, em latinhas de bebidas, portas de carro. Ele é um material amplamente aplicado. Um outro exemplo também, o magnésio. O magnésio é uma liga leve que possui uma aplicação automotiva em aeronáutica. Ele é bem ampla, com componentes de motores, da fuselagem e trem de aterrissagem, por exemplo. Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui é um trem de aterrissagem, no qual possui uma liga de magnésio. Um outro exemplo também, né, é o cobre. O cobre ele é encontrado no fio de cobre, né, que possuímos em nossas resistências. Ele é um material que possui grande facilidade de transportar corrente elétrica, que seria essa imagem aqui. Outro exemplo também que temos é o zinco. O zinco ele também é encontrado, por exemplo, em telhas de zinco ou materiais de aço galvanizado. O zinco estará fazendo cobertura de aço para proteger contra a corrosão, que seria essa telha aqui como exemplo. Um outro exemplo é o titânio. O titânio, né? Esse aqui, ele é aplicado, por exemplo, em próteses ortopédicas. Como nessa imagem que eu coloquei, que é uma prótese de quadril. E o níquel, né? Ele é muito aplicado em situações que existe muita temperatura ou uma boa resistência à corrosão. Ele também pode ser, ele é utilizado na fabricação de aço inoxidável e aços ligados, que são ligas com mais metal que carbono. Eles são superligas de níquel, são utilizados em indústrias aeroespaciais, como revestimento de outros metais, para proteção contra corrosão e oxidação, para você ver a quantidade que o níquel pode ser utilizado. E ele também pode ser usado, como eu coloquei na imagem, na fabricação de moedas. Então, trouxe para vocês, da nossa realidade, os metais, para poder a gente ter uma noção aproximada de como eles podem ser utilizados. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura atômica, que é uma das características dos metais. Por quê? A sua estrutura atômica ela é bem ordenada. Tá bom, Joyce, mas o que significa isso, uma estrutura atômica bem ordenada? Vamos voltar de novo com o exemplo do ferro. Os átomos de ferro, por exemplo, eles irão se organizar em um sistema cúbico, onde a distância entre os átomos ela é bem regular. Com isso, devido a essa estrutura que faz essa ligação metálica, os materiais metálicos são rígidos. Então, por exemplo, se pegarmos aquele clipe lá no exemplo no início e tentar puxar esse clipe até quebrar com a minha força, vai ser extremamente difícil, podendo ser muito forte, correto? A gente consegue deformar ele com facilidade, mas a gente não consegue quebrar ele com facilidade, correto? Que não é o caso da cerâmica, que conseguimos quebrar ela com bastante facilidade, não é?
E, além disso, eles são bastante resistentes e também são dúcteis. Mas o que seriam dúcteis, né? Eles quer dizer que eles conseguem deformar com facilidade, que é o caso do clípse. A gente consegue deformar o clípse com facilidade, mas a gente não consegue romper o clípse com facilidade, por ele ser um material rígido. E com isso, né, conseguimos perceber que encontramos os metais em diversas aplicações, em diversos formatos, desde uma tampa de panela, ou a panela mesmo, até um fio, um arame e assim por diante, como eu mostrei nas imagens anteriores. Então, os materiais metálicos em gerais, eles são materiais, como eu expliquei, são materiais rígidos, resistentes e dúcteis, devido à sua estrutura. Ainda falando sobre a estrutura, uma outra característica importante é a ligação metálica dele. Na ligação metálica, né, os elétrons pertencentes a esses átomos, eles estão espalhados nessa estrutura aqui. E eles não pertencem somente a um átomo, pertencem a todos os átomos. Como os elétrons estão espalhados nessa estrutura, então não possuem nenhum vínculo que os prendem, e são chamados elétrons livres. E devido a essa questão dos elétrons serem livres, temos que os metais possuem uma boa condutividade, tanto elétrica quanto térmica. Deu para poder compreender? Então, gente, com isso eu encerro hoje, falando para vocês sobre os metais. E eu usei como referência o Callister. Eu agradeço muito e para qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu tiro a dúvida para vocês. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Bom estudo para todos!